Muito bem, o PP Conectada de hoje recebendo com muita honra o deputado Benjamin Maranhão, que tem longa história na política paraibana. Vamos tratar de vários temas hoje, temas partidários, familiares, uma série de fatores e, claro, vamos discutir também 2024. Deputado Benjamin Maranhão, nós conversávamos aqui nos bastidores da produção, sua trajetória na política começou direto aí para prefeito em 97, 1996, assumindo em 97, na cidade de Araruna, terra da família Maranhão. De lá para cá, o que é que mudou tanto e os olhos continuam brilhando em torno da política municipal? Muribe, eu acho que é uma das grandes honras para qualquer pessoa é ser prefeito de sua cidade, né? A cidade que tem suas raízes familiares e esse apego, esse propósito que eu tenho em relação a Araruna, eu acho que é muito em decorrência disso. Até na época foi uma decisão pessoal para mim muito complicada, que eu tinha acabado o curso de odontologia, eu tinha 25 anos de idade, era muito jovem, né? Estava planejando um mestrado, que já estava já encaminhado isso em São Paulo, mas veio aquele apelo da minha mãe, da família, do pessoal da cidade também, uma questão partidária, uma questão de envolvimento, né, que eu tenho não só as minhas raízes familiares, mas todas as minhas memórias afetivas relacionadas a Araruna, e eu fiz a opção de deixar a minha carreira acadêmica de lado, na época, muito jovem, em 96, para me candidatar a prefeito de Araruna. Então, foi uma decisão que teve todo um cunho, não só pessoal, mas vendo a realidade do município, né? A gente tinha um propósito na época, que está renovado hoje em dia, depois desse período todo, com mais experiência, de inovar na política, na administração, na gestão do município. E na época nós conseguimos fazer isso. Eu era muito jovem, e posso dizer que foi a maior universidade da minha vida, foi ter sido prefeito. Não só pela questão da prática administrativa, mas o contato humano. O prefeito do município, se assim ele quiser, ele se aproxima muito das pessoas, das necessidades do dia a dia. Há uma relação, quando se tem empatia, muito boa de troca entre os munícipes e quem é o prefeito. E, principalmente, algo que eu aprendi com o Zé Maranhão é procurar resolver problemas da coletividade. Eu acho que isso é uma escola de vida que ele passou para nós. Eu não sei se já vinha do meu avô, que também foi prefeito e era um homem que tinha uma marca de ter uma humanidade muito forte. E eu fui passado isso para mim, né? Aí, na época, nós pudemos fazer uma administração muito jovem, mas já pensando em inovar em políticas de geração de emprego e renda. A primeira indústria de Araruna foi criada lá e instalada, que foi uma fábrica da Alpargata com 300 empregos na época que eu era prefeito, porque eu via o drama que se repete hoje do desemprego no interior, a questão da saúde. Quando eu assumi a prefeitura, tinha um PSF, e nós espalhamos por todo o município. Até hoje, as 7 unidades que existem no PSF foram criadas na época que eu era prefeito. A busca de inovar com o consórcio intermunicipal de saúde. Infelizmente, Araruna hoje é uma cidade que o hospital que funcionou 56 anos foi fechado, porque o prefeito decidiu cortar os convênios e os recursos do hospital. Na época, era um hospital filantrópico, Maria Júlia Maranhão, que ainda foi fundado pelo meu avô, mas nós utilizamos, eu prefeito, como base de um consórcio intermunicipal de saúde que atendia 10 municípios da região. Até 3 municípios do Rio Grande do Norte se juntaram a esse consórcio, de tão exitoso que era. E eu posso dizer que é esse pensamento que eu tenho, de fazer uma administração que seja para se pensar a cidade, pensar o povo, com inovação. A gente estava conversando antes aqui, e você lembrando da questão da Pedra da Boca. É o turismo, esporte. O turismo, o esporte, que é algo que ninguém sabia o que era a Pedra da Boca. A gente sabíamos nós, que era conhecido como Sítio Água Fria, a região. Sempre existiu o Santuário Nossa Senhora de Fátima, a Santinha ali presente, as missas de maio, mas era algo muito restrito. Para você ter uma ideia, Muribe, em 97, quando eu assumi a prefeitura, quase metade do ano a Pedra da Boca ficava inacessível, porque faltava uma passagem molhada lá no rio Calabouço, o rio colocava a enchente e só se passava se fosse a pé. Não tinha acesso de jeito nenhum. E você vê isso hoje, esse Parque Ecológico da Pedra da Boca, ser divulgado no Brasil inteiro,
para mim é um motivo de muita honra e de alegria, até do gesto do governador na época, Zé Maranhão, quando criou o parque, indenizou a área em volta, construiu o santuário de Nossa Senhora de Fátima, lá na Pedra do Letreiro. Foram ações realmente inovadoras, é o pensamento que nós temos, né? Você não pode ser prefeito para ser um síndico de condomínio. O que é um síndico de condomínio? Você diz que o prefeito é um gestor. O prefeito é muito mais que um gestor, ele é chefe do executivo, né? Ele tem que pensar grande, tem que inovar, ele não pode ficar somente pensando em tapar um buraco na rua, em jogar uma camada de asfalto onde já existe uma pavimentação, em pintar uma escola, fazer um pequeno reparo, uma reforma, porque isso já é obrigação. Tem sido assim hoje em Araruna? Com toda certeza. Eu vejo com muita tristeza até a cidade evoluir. Nós passamos 56 anos tendo uma maternidade, um centro cirúrgico, enfermarias funcionando, na saúde do município para atender a região inteira. Hoje em dia não se nasce mais criança em Araruna porque não existe mais maternidade. Não se faz uma cirurgia, não se interna mais ninguém. Não existe uma política pública de verdade voltada para a geração de emprego e renda, que é uma coisa que eu lastimo profundamente. Você vê a falta de expectativa do jovem de querer ficar no interior. Onde é que está, então, o consórcio intermunicipal de saúde? Tudo isso foi encerrado um tempo. O consórcio, eu creio também, na época quando o Maranhão saiu do governo, havia realmente um apoio do governo do Estado para que o consórcio funcionasse, não só de Araruna, mas outras regiões também funcionavam, Piancó e Sumé, até hoje ainda existem os consórcios, né? Mas eu acho que é uma ideia fantástica, né? Você não resolve saúde pública em pequenos municípios sem que haja uma cooperação, nem planejamento. É algo que é caro e tem que haver esse tipo de ação, né? E eu vejo com muita tristeza. Depois de 20 anos, você vê a questão andar para trás. No lugar de você ter caminhado com melhoria de exames, de procedimentos médicos, de cirurgias, avanços em áreas que você veja. Hoje em dia, um raio-x não existe mais em Araruna. Se você quebrar uma perna, um braço, alguma coisa que um simples raio-x resolveria, que existia isso mais de 40 anos atrás, hoje não existe mais. Tem que ser para Guarabira, tem que ser para Solânia, ou até João Pessoa. Uma ultrassonografia é complicado. E naquela época que o consórcio funcionava, não só se atendia Araruna, como se atendia os municípios vizinhos, com exames especializados, com cirurgia, e é algo que eu quero ver retomar. Eu posso dizer até que é um propósito de vida isso. Acho que a cidade avançou de uns lados, porque ainda no governo Maranhão nós conseguimos instalar o campus da UEPB, pouca gente sabe disso. Inclusive um curso de odontologia, que é a sua formação acadêmica. De odontologia e engenharia civil. A engenharia civil é um dos melhores cursos do Brasil de Araruna. E a odontologia é o melhor campus de odontologia da UEPB de Araruna. É melhor do que a de Campina Grande, instalações, tomógrafo odontológico, os gabinetes, as clínicas todas novas, os laboratórios todos novos. Essa parte universitária, a cidade avançou, porque o que seria de Araruna sem até a presença desses professores, desses jovens que vão lá, a oportunidade para o pessoal da região, muita gente, filho de agricultor, de pequeno funcionário, de pequeno comerciante, que consegue ser engenheiro, que consegue ser dentista, consegue estar formado em física, que tem um excelente curso, tanto de bacharelado como de licenciatura em física lá em Araruna. Então, são pontos positivos, mas eu creio que a cidade pode muito mais. A gente tem uma base de potencialidades, seja no turismo, com a exploração correta desse potencial da Pedra da Boca, que nós já acreditávamos nisso mais de 20 anos atrás. A criação do Parque da Pedra da Boca é de 2001. Decreto do governador Zé Maranhão. Na época eu era prefeito em Araruna e nós trabalhamos muito isso para que isso acontecesse e fosse uma realidade, né? E hoje, eu estava vendo uma matéria outro dia, as formações geológicas da área da parte do Pedra da Boca estão sendo estudadas, isso pesquisas já apontando em revistas científicas como formações únicas. Só havendo similares em locais onde há muita chuva, como o estado do Rio de Janeiro, locais de maior umidade. Elas diferem até de outras que existem no semiárido nordestino, né? Então, é uma coisa
A olhos vistos você já vê que é diferente, quando você vê a sequência que existe toda lá. Mas agora, com um estudo científico, isso vai ter outro patamar. Essa condição geológica, claro, mais do que privilegiada, como você aponta aí para os estudos científicos, mas a condição geográfica de Araruna, em si, para o Parque Estadual Pedra da Boca, do ponto de vista da confluência ali com o estado do Rio Grande do Norte, isso mais atrapalha do que ajuda? No meio que o norte rio-grandense às vezes se apodera um pouco do ponto de vista do turismo também, dessa coisa da Pedra da Boca, né? A situação geográfica de Araruna sempre foi algo que gera um complicador, por ser justamente numa divisa de estado. Uma divisa de estado, uma serra, parte do parque é virado realmente para o Rio Grande do Norte, mas já em 2009, quando o Zé Maranhão voltou ao governo, nós fizemos um estudo, na época com DR, para uma estrada cortando de Araruna diretamente para Pedra da Boca, 9 quilômetros. Isso já na época foi feita a estadualização, que era um caminho de fazendas, né? Foi feita a indenização da área, foi feito o estudo, foi aberta a estrada naquela época, Muribe. Só que passou muitos anos esse projeto sem andar. Há uns 2 anos atrás, o governador João Azevedo anunciou a estrada. Teve uma série de paralisações. Aí nós fizemos a boa denúncia, inclusive, para que o governador retomasse essa obra. E parece que estão retomando, ainda de forma muito lenta. São quantos quilômetros? 9 quilômetros. É muito curto, muito né? curto. E a paisagem belíssima. É justamente a área onde você me encontrou, você então repórter da TV Cabo Branco e Paraíba, a da rede, cobrindo justamente os campeonatos de mountain bike que a gente realizava lá. Era aquela trilha antiga que depois foi feita a abertura da estrada e estamos aguardando a pavimentação, né? Eugênio, com relação aos seus mandatos, participações em mais de 50, se não estou enganado, mais de 50 comissões, enfim, lá em Brasília. O que é que, na sua opinião, com toda essa proatividade que é destacada na sua biografia, no próprio portal da Câmara Federal, o que é que pesa nas eleições atuais, nas últimas eleições que você disputou, inclusive, o que é que pesou mais em relação à leitura do eleitorado para manutenção ou renovação dessas 12 cadeiras da Paraíba na Câmara? Muribe, eu acho que nós vivemos um momento no Brasil muito complicado. Existem várias questões aí que estão interferindo diretamente no resultado da eleição, né? O desempenho parlamentar, eu acredito que é o que menos interfere. A realidade é essa. Existe uma polarização, aquelas vagas de deputados federais certas, que são ou da extrema-direita, ou ligados aos movimentos relacionados às questões sociais, ao PT, aos partidos dessa área mais... Centro-esquerda, por aqui. Mais de esquerda. A verdade é essa. Então, se tornou cadeiras cativas. E existe uma realidade que não há como esconder, que é uma influência cada vez maior do poder político e econômico, que termina sendo uma coisa só. Eu não vejo diferença nenhuma. Por quê? Na verdade, é a potência financeira, ou ligada a benesses, que vem com cargos, com empregos, com convênios, que aí pesa muito o fato de, nos meus 3 mandatos de deputados federais, todos eles eu estava na oposição. Isso é um fato concreto, isso tem um custo, isso tem uma dificuldade que se gera. Geralmente prefeitos não querem estar com o deputado que está na oposição. Hoje há uma... Nem com as emendas impositivas? Eu acho muito... Eu sei pela minha experiência mesmo. Eu sei que meu caminho foi muito espinhoso. Desse período todo de lutas, de oposição, para acreditar num projeto de partido, acreditar num projeto de Paraíba. E isso realmente foi algo que pesou bastante. Se você disser, eu digo que não é a questão de trabalho, não é a questão de desempenho. Eu fui relator de matérias extremamente importantes na Câmara e que deveriam ter uma repercussão maior. O Estatuto de Políticas para a Juventude. Meu primeiro mandato, ainda bastante jovem, com 31 anos, eu fui o relator. Aí você vai procurar o que é que tem no Estatuto de Políticas para a Juventude. Não só os conselhos que foram criados, a questão de direitos, mas o ProUni, o Novo Fiéis, está lá dentro. O Programa Universitário para Todos está lá dentro do Estatuto de Políticas para a Juventude. Foi o que nós desenvolvemos fazendo audiência no Brasil inteiro. Eu era relator da matéria.
Eu fui presidente de comissão que criou pisos salariais importantes para categorias, como dos agentes comunitários de saúde e agente de DEMIS. E isso foi muito trabalhoso lá dentro da Câmara. Eu fui presidente de comissões, como a Comissão de Trabalho, Administração de Serviço Público. Faltou divulgação, Benjamin? Ou faltou mesmo sensibilidade política, preparo político para se absorver esse discurso? Que eu acho que é uma questão de, como eu disse antes, isso repercutiu muito nos últimos anos. O radicalismo, ele cega. Você, até quando divulga, existe uma desconfiança do eleitor em relação ao trabalho do parlamentar. E os votos que são vinculados a determinadas linhas doutrinárias, ou de direita ou de esquerda, ele vai seguindo aquela mesma leitura, sempre, de confronto que não é bom para o Brasil. Eu vejo com muita tristeza quando vejo uma pessoa do povo chegar e estar xingando Lula ou xingando Bolsonaro. Eu vejo que é o nível da política que está muito baixo isso. Porque não vai construir nada. Violência, confronto, não vai construir nada. E isso tem sido uma marca constante. As lideranças influenciam nesse processo? Eu acredito que sim, porque, veja bem, de toda forma são beneficiários disso, dessa polarização toda. Eu vejo que esse trabalho parlamentar que eu pude fazer, e não me arrependo de nada. Não me arrependo do trabalho que fiz, de ter me dedicado a todas as funções que eu exerci na minha vida. Desde a época de estudante, prefeito, deputado federal, eu sempre fiz o máximo e o melhor que eu podia fazer. Nunca cheguei a essas pessoas de estar me acomodando. Basta ver, como você bem disse mesmo, o número de comissões que eu participava, comissão de orçamento, comissão de seguridade social e família, comissões que eu presidi, relatoria de matérias importantes, a Política Nacional de Resíduos. Eu fui presidente da comissão que criou a atual Política Nacional de Resíduos, não só dos resíduos urbanos, o fim dos lixões, mas resíduos hospitalares, resíduos industriais. Isso deu muito trabalho. Mas eu não me arrependo disso. De repente, até outras pessoas que não queiram ter tanto compromisso, mas eu tenho, independente de ter reconhecimento ou não. Tocar num tema aqui intrapartidário, falar um pouco dessa sua volta ao MDB. Você dizia que só teve 2 partidos, 2 legendas na sua vida historicamente no MDB, o partido do seu tio Zé Maranhão, e pontualmente esteve no Solidariedade. Mas algo bem intramuros do MDB. O partido com o maranhismo lá do sertão ao litoral do estado, de Araruna para João Pessoa, um pouco bastante do DNA da família Paulino lá em Guarabira e muito da família Vital do Rego em Campina Grande, a época em que o seu tio era historicamente presidente do MDB, quase que sempre. Houve, de fato, um motim para tirar Zé Maranhão da presidência do MDB, e hoje você diria que o partido está entregue em boas mãos, mesmo aqueles que supostamente teriam tentado apeá-lo do poder? Eu acho que a gente tem que ser claro das coisas, Muribe. Esse motim nunca existiu. Essa coisa de se tirar Zé Maranhão da presidência do partido, até porque a morte de Maranhão foi uma surpresa para todos nós. Quando o Maranhão pegou Covid e 70 mil brasileiros faleceram, ou mais, quem sabe das subnotificações, para nós foi um choque muito grande, porque ele estava com a saúde perfeita e politicamente ativo. Eu acredito até que Maranhão era dessas pessoas que iriam viver 100 anos. Ele não pensava em morte de jeito nenhum, ele tinha uma saúde plena, ele administrava os negócios dele, as fazendas, as atividades normais, ele recebia os prefeitos, ele tinha uma paciência imensa. Eu achava muito bacana em tio Zé, era a capacidade dele de escutar. Da mesma forma que ele conversava conosco, ele conversava com o agricultor, com o motorista, com o presidente da República, a mesma naturalidade. E escutava. Porque alguns líderes não querem escutar. Se enche de si. O homem que foi tudo, deputado estadual, federal, senador, governador do estado, manteve durante um longo período, décadas, não foi só a liderança do MDB, mas a liderança de um lado político. Ou no poder ou na oposição, mas ele era a maior referência de um dos lados.
Então, é algo impressionante isso. Mas essa história de motim, eu acho que é criação. Isso nunca existiu. E eu tenho certeza até de que hoje Maranhão, se estivesse vivo, deveria estar em mandato e com um bom diálogo com o veneziano. E não estaria na presidência do partido? Se vivo estivesse? Eu acredito que eles poderiam ter negociado isso, porque não dá para adivinhar, Muribe. Ninguém sabe exatamente qual era o encaminhamento que seria dado. Se havia um interesse da Nacional, uma renovação de pessoas mais jovens na presidência. Haveria esse desprendimento, pelo que você conhecia do tio Zé, vamos chamar assim, haveria esse desprendimento de entregar, digamos, se vivo estivesse hoje, a presidência do MDB ao senador Veneziano Vital? Eu não vejo barreiras para isso, não. Até porque ele é uma pessoa extremamente pragmática, do diálogo. Eu não vejo... Eu acho que ele estaria... direção do partido eu acredito, Muribe, que ele estaria na política. Porque Maranhão não pensava em parar. Isso aí eu tenho certeza. O MDB hoje tem na direção... Fora do MDB, ele não estaria. É uma opinião minha. E o legado de Zé Maranhão é bem tocado, bem seguido pelos atuais dirigentes do MDB? É muito complicado falar em legado. Porque o legado de Maranhão ele vai muito além do MDB. Né? Até essa semana foi lançado um livro com uma das biografias dele, né? Mas é um legado imenso, porque foi uma trajetória muito bonita. Se você pegar a questão das obras que ele realizou, é um legado. A gente veio de João Pessoa para cá, em cima de uma estrada moderna, que traz orgulho a qualquer paraibano. A duplicação do BR-230. A duplicação do BR-230 foi uma obra inovadora da época. O canal lá das Varjas de Souza, na época que ninguém falava nem transposição, ele estava fazendo transposição. Barragem de Acauã. A barragem de Acauã, que é a base. Araçagi, a barragem de Araçagi, o canal Acauã-Araçagi foi pensado no governo dele. Mas não estava pensando em Porto de Água Profunda. Então, por isso é que eu acho que é um legado tão grande. E a questão humana. Você veja hoje o que existe em relação a essa estrutura de saúde do estado da Paraíba, deve ser uma preocupação humana do governador Zé Maranhão. Que ele aprendeu com o meu avô. O meu avô, na década de 50, construiu, com recursos dele, não foi recurso do município, um hospital em Araruna. E Maranhão plantou hospitais pelo estado da Paraíba. Ele fez isso em João Pessoa, no Hospital de Trauma, fez isso aqui em Campina Grande, fez isso em Taperoá, fez isso em Queimadas, tem um hospital belíssimo em Queimadas, foi iniciativa dele, fez isso lá no Hospital da Terra Sua Família, de Picuí. Hospital regional, que era um hospital fechado. E ele chegou, adquiriu o hospital, equipou, reformou. Então, ele se preocupava com questões que eu acho que é fundamental. O político de verdade tem que preocupar em resolver problema do povo. Não é estar se autopromovendo, não é de querer dizer que é o maior. Ele era uma pessoa até na forma geral dele, muito humilde, né? Você não via grandes arrobas de Maranhão, mas ele realmente resolvia os problemas do povo. A questão do legado do partido, alguém tem que continuar. E quem está no mandato nacional do momento é o senador veneziano. A família Maranhão ficou, na formatação, eu percebi na formação da executiva estadual, Benjamin, do MDB, algumas presenças, alguns sobrenomes ali em Maranhão, né, nessa direção da legenda. Está do tamanho que vocês da família esperavam e acham que está tudo muito bem contemplado, ou poderia haver um espaço maior diante do legado partidário, estou falando agora especificamente de forma partidária, do seu tio Zé Maranhão? Muribe, eu não trabalho com isso, porque eu vejo de forma pragmática. Quem é que tem condição agora, quem está com mandato nacional? Vice-presidente do Senado, senador veneziano. Ele tem que continuar esse trabalho do partido. Até porque, como eu disse antes, eu estou focado em um propósito de vida, que é lá na minha vilazinha, na minha aldeia de Araruna. Eu quero fazer o melhor que eu puder, mas é o melhor mesmo. Não só para ter uma luta grande o ano que vem, 2024, a gente chegar à prefeitura, fazer um grande trabalho. As questões estaduais, eu estou deixando para quem tem
mandato nacional. No momento eu não tenho nenhuma frustração em relação a isso, porque pude ter o prazer de representar meu estado, de representar o país, de fazer projetos relevantes na Câmara dos Deputados, mas foi um ciclo que fechou. E agora eu quero me dedicar a essa questão de Araruna. Nem contaminar meus pensamentos com isso, porque quando você pensa em coisa demais, você atrapalha o seu propósito. Vamos falar já em pensamentos agora pretéritos, voltar aqui a alguns tempos aqui de memória e política. Em 1998, quando era prefeito de Araruna, você teve a oportunidade de assistir aquela cisão ali muito forte do episódio do Campeche, da família Maranhão, do seu tio governador, então governador Maranhão, que buscava ali a reeleição, com a legitimidade que tinha, naturalmente, mas um rompimento com a família do então senador Ronaldo Cunha Lima, aquele episódio lá do Campeche. Qual foi o sentimento de vocês na época? O que é que ficou de na época... E é verdade que Zé Maranhão chegou a receber um pedido de perdão de Ronaldo ainda, que as relações voltaram a ser muito tranquilas, mesmo depois de toda aquela divisão política no MDB? Na época, você quer voltar aos fatos exatos, eu não estava na Paraíba. Eu estava licenciado da prefeitura porque minha mãe tinha sido acometida por um câncer e, na época, o maior centro de tratamento era em Houston, nos Estados Unidos. E teve uma indicação, aí eu peguei uma licença de 60 dias da prefeitura e fui acompanhá-la nesse tratamento. Era um linfoma, graças a Deus, na época, teve tratamento, foi remissão completa, mas na época dos fatos do Campeche eu não estava aqui. Em relação a pedido de perdão, eu acho que isso nunca existiu, até porque homens do tamanho de Ronaldo e de Zé Maranhão não precisa disso. Mas Ronaldo pediu perdão. Eu acho que houve... No caso de Buriti, o tiro exatamente ali, literal. Eu vou dizer o que eu sei. Ronaldo pediu perdão a Buriti. Eu vou contar, Muriba, a história que eu sei. Entendeu? Houve um confronto muito grande. Como são os confrontos políticos, eles são brutais. Quando eu retornei, já tinha acontecido o episódio, já estava no final do tratamento da minha mãe, por coincidência, né? E trabalhei a política da região inteira do Curimataú, até foi a época que eu mais me aproximei das lideranças, desde Nova Palmeira, Pera Lavrada, até Bananeiras, a região inteira. Eu acho que aquela convenção de 98 foi até o fato que me colocou na cabeça de eu ser candidato a deputado federal depois, porque eu conheci as lideranças, conheci os municípios mais. Até então, eu fazia política... A convenção mais marcante até hoje na história. Foi uma disputa gigantesca, né? E acho que foi um erro dos dois lados. Eu acho que os grupos políticos que tivessem permanecido no MDB teria sido, até pela capacidade que eles tinham de trabalho, de articulação política. E o que eu posso contar dessa história toda, Muribe, que isso já passou, foi uma batalha terrível. Acho que politicamente nem foi bom para Maranhão, nem para Ronaldo, com toda certeza, porque outras lideranças surgiram a partir dessa cisão e ocuparam os espaços que eram deles, né? Nem foi bom para Maranhão, nem para Ronaldo, e tampouco para Cássio, foi ruim para todo mundo. E que a reconciliação deles aconteceu. Aconteceu uma reconciliação natural, até porque Maranhão sempre foi um grande amigo de Evandro Cunha Lima. Eu me lembro isso ainda estudante, quando os deputados voltam na quinta-feira à noite, geralmente, né? Aí eu ia apanhar Maranhão no aeroporto e sempre encontrava Maranhão e Evandro conversando. Na chegada do voo, parava ali, tomava um café antes de ir embora, naqueles voos de madrugada, né? Era constantemente isso. Eles eram muito amigos. E é verdade eu vejo que Evandro teria pedido a Zé Maranhão e ao próprio Cássio para acabar com aquela história toda? Eu acredito que sim, na época, porque eles eram muito amigos, né? Mas eles, para colocar de forma objetiva isso, nos últimos anos estavam uma convivência tranquila. Principalmente de Maranhão com Cássio, né? Que eles estavam ativos na política. Ronaldo, infelizmente, por causa da saúde, e depois faleceu. Mas mesmo Ronaldo em vida, eles já tinham feito as pazes. Não havia mais essa... Com toda certeza. E hoje, olhando para Bruno Cunha Lima em Campina,
o neto querido de Ivandro, você acabou de citar, e Veneziano Vital do Rego, do MDB, no mesmo palanque, já com olhos para 2024. Eu acho que é bom para Campina. É a oficialização dessa reconciliação que você tanto falou aí na época ainda de Maranhão e Cássio? Eu acho que a reconciliação de Maranhão e Cássio foi anterior, né? Não, mas das famílias. É a consolidação de fato, porque nunca houve verdadeiramente assim, uma aliança renovada depois daquele episódio lá de 98. Né? Houve uma convivência, digamos, pacífica, respeitosa em algumas situações. Agora, esse ano de 2024, para a Campina... Em 2014 eu votei em Cássio. E na minha região ele ganhou em todos os municípios. No primeiro e no segundo turno. 2014. E Maranhão, votei em Cássio e votei em Maranhão para senador. Mas a família Maranhão votou em peso em Cássio naquela época? Não? Eu acho que os que eram políticos... Maranhão tinha o candidato dele, né? Na época que era Vital do Rego, né? Vitalzinho era candidato a governador, né? E no segundo turno ele ficou mais neutro, mas eu e minha mãe votamos em Cássio naquela época. O que é que pesou nessa decisão? Pesou primeiro que eu já estava na oposição mesmo. E eu não sou muito de estar mudando de lado, Murilo. Eu acho até que é uma desvantagem minha política, um dos motivos de não ser deputado federal agora é essa. Coerência demais também cobra seu preço, né? E eu acreditava que aquele projeto poderia estar certo. Foi na época que eu estava no Solidariedade também, que era um partido que tinha uma aproximação muito grande com o Aécio e com o PSDB. Era um projeto interessante e deu certo naquela época, que eu me elegi com uma certa tranquilidade deputado federal em 2014, né? Foi naquele instante ali, me tira essa dúvida, foi naquele momento em que você conseguiu aquela entrevista que causou tanto impacto no seio da política paraibana. Eu estava em João Pessoa quando você fez algumas críticas ao seu tio, o senador Maranhão, na época, e isso teve grande repercussão. O que é que lhe motivou a dar aquelas declarações? Muricó é a família que tem um ligeiro desentendimento. Toda família tem. Aí você bota um componente que é complexo, que é a relação política. A minha vida, eu sempre digo, até minhas memórias afetivas, há uma confusão das memórias de infância entre o que é política e o que é a questão familiar. Porque desde que eu me entendo de gente, eu estou em meio às discussões políticas. Com 6 anos de idade, minha mãe era candidata a prefeita. Com 8, meu pai era candidato a deputado estadual. Com 10 anos, com 12 anos, já era a campanha de Maranhão de volta depois do período de exceção da ditadura militar, da cassação, da perseguição, a deputado federal. Todas essas campanhas participando disso. Então, a família sempre respirou política. E, às vezes, existem os arrependimentos, existem os arrobos. Você pode pegar muito bem, eu acho que você já deve ter se desentendido com um irmão, com um pai, uma coisa dessa. Quando vai para o lado político, aí isso toma uma dimensão que depois você vai ver não é nada. Tanto é fato que não é nada, que no mesmo ano de 2014 eu estava lá defendendo a candidatura de Zé Maranhão a senador sem ter uma base política de apoio sendo transferido para mim. Porque na época ele precisava ter apoios e várias pessoas que eram muito próximas a ele estavam votando. Eu acho que até Veneziano era candidato a deputado federal na época. E outros candidatos a deputado federal e tal. Você se sentiu magoado por isso, Jeremias? Na época? Na época você tem aquele arrobo, né, desse Murilo. E passa. Porque quem me conhece sabe que eu não guardo mágoa de ninguém. Como é que eu vou guardar mágoa de um tio que era uma pessoa querida, que eu estava a vida toda junto dele? Uma convivência que era bom para os dois. Porque minha mãe sempre foi um esteio político para ele também. Depois daquela entrevista vocês chegaram a conversar, como é que foi o tempo todo. A reconciliação? O tempo todo, Murilo. Isso nunca houve. Nunca houve. Eu acho interessante até. Tem gente que... As pessoas muito próximas a Zé Maranhão disseram na época que chegou a ficar magoado com o sobrinho. Você teria sido tem muita gente, tratado como o ingrato da família, algo assim. Tem muita gente que muitas vezes quer blindar, quer isolar, que queria na época, né? Que podem utilizar disso. Eu vi gente fazer coisas muito piores com isso, que não tinha a relação que eu tinha com o tio Zé, que era muito maior do que qualquer coisa,
Era uma relação de respeito, uma relação de amizade muito grande, muito além de um tio, não um tio distante, não, um tio próximo. As memórias que eu tenho com ele é uma coisa que remonta à minha infância. Até eu digo isso para os meus amigos, eu chegava na época minha de escola, né, dizendo, não, eu vou... Sai para onde? Só uma semana, eu vou para a praia, eu vou não sei para onde, não, eu acho que eu vou para Araruna, eu vou agora, eu vou sair daqui, eu vou para o aeroclube, a gente vai pegar o avião e vai para Araruna. Era a proximidade, as lembranças que eu tenho são essas. De estar ali no palanque com o Zé Maranhão, com o Humberto Lucena, com o Maris, com o próprio Ronaldo Cunha Lima, das viagens para o sertão que a gente fazia. Eu pude desfrutar dessa proximidade com ele durante minha vida toda. Morei com ele, deputado federal e senador em Brasília. Então existia muito mais do que uma discussão, um arrobo de família. O que é que faltou para a família Maranhão, digamos, ter mantido esse legado? Agora vamos falar forma extra-partidária, esse legado, esse potencial do Zé Maranhão, do ex-senador, do ex-governador Zé Maranhão, do ponto de vista de mandato mesmo em si, da sua parte, da parte de Olenka. Será que Zé Maranhão, com tanta sabedoria, ouvindo tanto e fazendo tanto na política, esqueceu um pouquinho de fazer esses seus sucessores com a mesma musculatura? Vocês fazem essa Eu acho que ele era um político assim que ele não pensava em parar. E para fazer sucessão, você tem que parar. E eu não estou querendo fazer crítica nenhuma em relação a isso, pelo contrário. Isso é um direito natural de cada um, é uma forma de pensar isso. E eu acho até que era um pensamento moderno que ele tinha. E eu fui candidato a deputado federal como? Eu era um prefeito bem avaliado na época, que tinha um trabalho que repercutia bem na região. A liderança política em 2002 de Maranhão era uma liderança gigantesca. Verdade. Gigantesca mesmo. Com Ney Suassuna do lado, senador. E eu vi uma janela de oportunidade na época. Não foi Zé Maranhão que dissesse desse jeito. Não, meu sobrinho, vá ser candidato. Nem sequer um marqueteiro eu tinha. Não partiu dele? Não. Isso foi uma decisão pessoal minha, como eu disse antes, motivada muito com a minha participação naquela convenção de 98. Conheci muita gente. Me aproximei das lideranças políticas. O governo dele realmente era uma força tão grande que a votação vinha quase que por osmose. Era uma coisa natural. Tanto é que eu tive 95.151 votos. Era coisa de, 50 votos a menos na época que Ronaldo, que foi candidato a deputado federal. E com todo um apelo emocional. Com certeza, não, e uma liderança extraordinária. Ronaldo era uma liderança carismática. Além de ter sido governador, prefeito de Campinas, ele era uma liderança carismática. Mas não era uma coisa que ele pensasse como objetivo. Você veja, quem planejou essa sucessão parou. O Ronaldo parou para que Cássio continuasse. Efraim parou jovem ainda. Efraim Filho é senador hoje, mérito dele, com certeza, mas o pai abdicou de qualquer disputa há muito tempo atrás. Eu acho que agora que ele completou 70 anos de idade, Efraim, né? Então, é a decisão de cada um, e eu respeito muito isso. Eu acho que Maranhão, com a capacidade de trabalho que ele tinha, realmente ele não devia parar. Isso é normal, isso aí é uma escolha de cada um. E eu só tenho a agradecer a ele e ter boas recordações desse momento todo. E como eu disse antes, eu acho que essa questão da permanência, a longevidade na política está cada vez mais difícil, por conta desses fatores todos. Uma última pergunta, antes de partirmos aqui para nossas despedidas por hoje e também para o nosso polêmico quadro do Curte ou Cancela. A gente vai citar aqui alguns personagens para curtir ou cancelar. Os nossos convidados sempre fazem essa brincadeira bem na linha do tirando o chapéu ou não. Antes disso, uma pergunta sobre a relação política do seu tio, senador do MDB, à época, hoje do próprio MDB também, com a família do ex-governador, foi vice do seu tio até 2002, Roberto Paulino. Família Paulino lá em Guarabira. Estávamos numa entrevista recentemente, lá na capital João Pessoa, conduzindo esse debate, e eu perguntava ao deputado, suplente deputado Ranieri Paulino, olha, e Benjamin Maranhão, olha, por favor, pelo amor de Deus, estava tão boa a entrevista, não fale nesse nome não. O que teria causado à família Paulino tanta rechaça assim, ao seu nome, ao nome de alguns personagens que estavam ali, digamos, na época do grupo Maranhão Paulino de Guarabira? Eu não tenho a menor ideia.
Não tenho a menor ideia. Até porque nós sempre tivemos um tratamento com ele muito bom. Inclusive, Roberto Paulino foi vice-governador a pedido da minha mãe. Porque, na época, a pessoa que Maranhão pensava era o ex-deputado Clerô. José Luiz Clerô. José Luiz Clerô. Tinha muito voto na região, inclusive. Não, e era um cara que tinha uma articulação em Brasília, ex-ministro de Tribunal Superior, e um deputado brilhante e tudo, e Maranhão pensava em Clerô. Mas foi a pedido de Dona Vilma, não, coloque Roberto para candidato. Então, se ele tem esse pensamento comigo, eu não tenho pensamento nenhum com ele, para mim é indiferente. A questão, não vou chegar e estar polemizando. A família Paulino defendeu muitas vezes que o seu tio, o senador, permanecesse no comando do MDB e que haveria ali uma conspiração do pessoal de Campina para tomar o partido. Eles fincaram o pé. Não, o MDB tem que continuar nas mãos de Maranhão. Você viu esse gesto realmente, Benjamin, da parte deles? De Roberto Paulino, de Ranieri? Eu acho que isso é criação. Porque, primeiro, eles não teriam poder para isso. Nem para bater pé, nem para fazer nada. Partido você conhece. Você é um jornalista experiente, sabe, partido, quando vem a decisão nacional, acabou. É igual o que está acontecendo agora em João Pessoa. Não adianta os deputados fazerem o que quiser, que o partido vai ser direcionado para onde a direção nacional do partido quer, né? Que é, no caso lá daquela disputa que está havendo entre o PL, né? Então, todo partido é desse jeito. Manda quem tem mandato nacional. Maranhão, em vida, não iria perder o controle do PMDB de jeito nenhum. Sendo senador, tendo o nome que ele tivesse. Tem o próprio prestígio que ele tinha para nacional que ele também. Tinha. Então, isso aí dizer que um deputado estadual, um ex-governador, uma pessoa que está fora de mandato, iria intervir nisso de alguma forma, nada disso funciona. Manda quem tem mandato. Benjamin, obrigado pela vinda aqui ao PB Conectada, mas antes das suas despedidas, de fato, vamos ao nosso quadro, sempre muito polêmico, do Curte ou Cancela. Você está querendo me colocar em polêmica mesmo, Murilo? Vamos lá, no quadro... Eu tão quietinho que estou lá. No quadro Curte ou Cancela hoje, direto da Pedra da Boca, em Araruna, o ciclista, o desportista Benjamin Maranhão. Vou citar aqui alguns nomes na rede social, na nossa rede social política, e o deputado Benjamin, pré-candidato à Prefeitura de Araruna em 2024, vai dizer aqui se curte ou cancela e por que curte ou cancela esse perfil. Perfil do governador João Azevedo, curte ou cancela? Rapaz, você me colocar numa saia justa dessa, de querer pegar, curto ou cancela, eu não tenho motivo de curtir. Eu fui adversário político do governador. Eu vejo alguns atos positivos do governador em relação à nossa região. Mas poderia ser mais. Mas eu vou botar curtir, até por uma questão de civilidade. Você está cancelando o governador do estado, é uma coisa muito feia. Só pela diplomacia, só pela diplomacia. Não, tem que ser, você tem que procurar dialogar com todo mundo, tem que ter uma atenção respeitosa. Direção do MDB atual, presidente, senador, presidente, inclusive, em exercício do Senado da República, Veneziano Vital do Rego, pela condução do partido, pela condução política do atual momento, curto ou cancela? Eu curto, eu acho que Veneziano é um cara inteligente, preparado. Tanto é que é o vice-presidente do Senado, fez um bom mandato como prefeito de Campina Grande, ele tem um trabalho promissor ainda pela frente. As dificuldades do partido, Muribe, dizem muito respeito à conjuntura. Não é fácil você manter um partido hoje estando na oposição. Porque na conjuntura atual da política paraibana, poucas são as lideranças que querem estar com um carimbo de oposição. Muito bem, mais um perfil. Benjamin Maranhão. Vital Costa, em Araruna. Curto ou cancela? Isso eu tenho que cancelar, não é por questão de ser meu adversário, é porque é uma pessoa retrógrada. É uma pessoa que não inovou. Ele passou 20 anos candidato e não aprendeu o que era realmente o sentido de ser um gestor público, um administrador, que é resolver os problemas do povo. Araruna é uma cidade onde o nepotismo campeia. É uma mistura completa entre o que é público e o que é privado. As secretarias são quase todas ocupadas por familiares, é a mulher, é primo, é irmão, é cunhado. Há casos do cunhado e da irmã ocupar as secretarias ao mesmo tempo.
Araruna foi uma cidade que tinha 21 mil habitantes, tem 17 mil atualmente. A cidade regrediu. A saúde de Araruna foi destroçada, não foi criada nenhuma nova ação voltada para a juventude, para a criação de emprego e renda do município. O esporte, que eu sempre prezei muito, está abandonado dentro do município. Agora mesmo ele mandou um plano de carreira. Eu nunca vi plano de carreira ser para prejudicar efetivo. Você já viu isso na vida, Murilo? É um fato inédito. Ele mandou um plano de carreira que cria gratificações e possibilidade de contratações de temporários e comissionados e diminui direito de efetivo para professores. O plano é tão ruim que uma das coisas básicas em relação à valorização do professor é incentivar o estudo, que faça especialização, mestrado, doutorado. Ele cria limitações para as pessoas que são efetivos fazerem o mestrado, o doutorado, a especialização e ter a efetivação disso, criando intervalos de tempo de 2 anos, de 3 anos, entre o curso e a efetivação do valor. Um mandato que é de 4 anos, como é que você cria uma limitação de 2? Então, é uma pessoa que realmente não tem como curtir. E quem está descurtindo ele é o povo de Araruna. O último, os primeiros 9 meses do novo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro ano de governo do Lula. Eu curto, eu vou dizer, sintetizando, recuperou nossa política externa. O Brasil estava caminhando para ser um pária internacional, e eu sei disso porque, como deputado federal, uma das funções nossas é fazer esse trabalho, juntar à ONU, à Unesco, à OIT, e ter todos esses intercâmbios. E nós vimos isso que funcionar na época do governo Lula, e no governo Bolsonaro isso retroagiu muito, o isolamento político do país. Você vê a volta de programas sociais importantes, e principalmente aqui para o Nordeste, essa priorização de novo do Bolsa Família, de programas de habitação. É importante você olhar para os mais pobres. E o diálogo. Eu acho que Lula é um craque no que diz respeito às relações interpessoais. Isso vai criar um diferencial nesse governo, com todas as dificuldades, mas eu acredito que o Brasil está em melhores mãos. Deputado Benjamin Maranhão, muito obrigado pela vinda aqui ao PB Conectada. Obrigado a você, Murilo. É um prazer muito grande encontrá-lo, né? Um jornalista como você numa nova plataforma. No digital agora. Isso. E aqui no PB Conectada.